E eu quero falar para vocês sobre esses traumas que muitas vezes acontecem nesses processos que a gente enfrenta. E eu não quero falar só sobre traumas, né, na questão de infância, como falei e tal, esses problemas, esses choques de confrontos. Mas eu quero falar sobre muitas vezes decepções que nós passamos na vida, tempestades que nós enfrentamos que acabam nos marcando. O que vale lembrar que nem sempre são as nossas conquistas que definem quem nós somos, mas também as nossas cicatrizes, que muitas vezes nós temos vergonha de expor. É tão bom expor uma cicatriz de glória, né? Ó, isso aqui, foi uma guerra que eu venci, mas agora aquela cicatriz que te dá vergonha de expor, você quer esconder. Só que essa cicatriz, esses traumas que você carrega, eles também dizem quem você é. Eles também fazem parte dessa construção da pessoa que você se tornou, ou que você ainda vai se tornar. E eu quero ler com vocês, em Lucas capítulo 22, versículo 61, eu vou falar sobre um personagem que talvez seja um dos discípulos que a gente mais se identifica. E veja só o que diz em Lucas capítulo 22, versículo 61. Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Para você entender esse contexto, eu quero te falar sobre a jornada de um pescador. É colocar a palavra pescador em qualquer sermão do mundo, já ganhamos o coração do pastor André. Porque ele ama a pesca. Para mim dialogar com a minha geração, muitas vezes eu falo de videogame, né, eu falo de música e tal. Pastor André, você ganha o coração dele falando de pesca, é assunto para muito tempo. Então veja, quero falar um pouco sobre Pedro. A profissão de Pedro era pesca. Do contexto bíblico de Jesus, para você entender, existia a classe alta e a classe baixa. E existia essa subdivisão da classe baixa, que ali estava a classe baixa e os miseráveis, né, que é aqueles que viviam da mendigagem, leprosos, enfim, todos aqueles que eram escorraçados da sociedade. Porém Pedro, ele vivia do seu trabalho, mas ele não tinha o suficiente para se tornar da classe alta. Então era aquele que lutava para manter a sua dignidade, as suas contas em dia. Talvez muitos de vocês, diante dessa situação pandêmica, estão vivendo essa mesma situação da época desses trabalhadores de Jesus. E a palavra de Deus fala que Jesus ele tem um encontro com Pedro, lá naquela pesca milagrosa. E aí, Pedro, ele decide seguir a Jesus. E aí começa essa jornada de 3 anos de discipulado, aonde foi de altos e baixos. É por isso que eu me identifico muito com Pedro. Porque Pedro, ele foge um pouco desse estereótipo, sabe? De pessoa perfeita, que nunca erra, que nunca falha. Quem nunca foi impulsivo numa ação? Eu lembro uma vez, irmãos, olha só que doido. Eu me enchi de coragem quando o pai me convidou para ir na casa de um fulano expulsar um espírito maligno que estava numa pessoa. E eu me achando cara, né? Vou lá, não quero saber, meu. Chegar lá com o peito estufado, vou chutar a porta lá e dizer assim, aqui não tem lugar para o diabo. Foi assim? Não foi. Eu entrei lá, cara, eu tive que ligar para um irmãozinho mais velho, eu disse, irmão, me ajuda aqui, irmão. E muitas vezes isso acontece, quando eu vejo a história de Pedro, aconteceu isso com eles. Fico imaginando Jesus ensinando, olha, existem certos tipos de demônios que só saem com jejum e com oração. Entendeu, Pedro? Ah, entendi. Tá, como é que sai? Com jejum e oração. Ok, muito bem, 10. Aí chegou o dia da prática. E eles foram aonde havia uma pessoa atribulada. E voltaram envergonhados, porque não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí eu fico imaginando eles voltando de cabeça baixa,
E aí, Jesus faz a seguinte pergunta para eles: tá, vem cá, vocês conseguiram ou não conseguiram? Não. Tá, vocês estavam em jejum, em oração? Puxa vida, faltou essa parte. Então você vê Pedro, uma pessoa impulsiva, em vários aspectos. No Monte da Transfiguração, se dependesse de Pedro, ele queria morar lá no monte para o resto da vida. Veja só, né? Então é essa gangorra de emoções que muitas vezes faz com que a gente se identifique com ele. Ou quem de nós nunca afundou em um ambiente de fé? Quem de nós nunca falhou, mesmo confessando que nós amamos Jesus, mesmo confessando que nós desejamos caminhar todos os dias do lado dele? Porém, Cristo chama Pedro para um diálogo e fala para ele, quando estava todo mundo dizendo, Jesus anunciando que ele iria enfrentar a morte, que era necessário que ele enfrentasse tudo isso, que era a missão dele. Aí Pedro, né, mais uma vez, afobado, afoito, e fala assim: Senhor, né, eu vou contigo até o fim, se precisar eu vou morrer contigo e tal. Aí Jesus meio que fala assim: para aí, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Como você levaria se o Deus que você serve, se o Senhor que você serve, dissesse que aquilo que você fala, daqui a um tempo vai ser muito diferente daquilo que você vai fazer? Quantas vezes você foi pego em contradição com a sua própria fala? Quantas vezes o teu testemunho refutou a tua fé? Se eu começar aqui a abrir a minha vida para vocês, quantas vezes o meu testemunho refutou a minha fé, dá para escrever um livro. E a palavra de Deus fala que Pedro, quando Jesus havia sido levado para ser julgado, algumas pessoas viram quem ele era. E aí vem 3 negativas que acontecem. Ele estava andando, observando o que estava acontecendo com Jesus. E a palavra de Deus fala que vem uma mulher, isso registrado em Lucas capítulo 22, do 56 ao 60. E a mulher fala: esse homem estava com ele. O que Pedro diz? Eu não o conheço. Primeira negativa, nega a primeira vez. Veja que essa negativa de Pedro, ela tem muito a ver com o relacionamento pessoal que Pedro desenvolvia com Jesus. Pedro estava negando seu laço pessoal com Jesus. Eu não o conheço. E ele sai. A palavra de Deus fala que depois ele esbarra com outra pessoa. E essa pessoa fala: você também é um deles. Ou seja, essa pergunta diz: você faz parte do mesmo grupo deles. Você anda com eles. Você frequenta os mesmos lugares deles. E aí o que Pedro faz? Ele nega até mesmo os seus amigos nessa negativa. Não sou, não pertenço a esse grupo. Eu sei do que tu está falando. Por fim, ele esbarra mais uma vez. E aí a próxima negativa, ela ataca diretamente a identidade de Pedro. Não só como discípulo, mas como pessoa da região da Galileia.
Porque as pessoas da época da Galileia, eles eram muito bem identificados pela maneira de falar, a maneira de se vestir, os seus traços. A sua cultura era tão forte que não tinha como arrancar isso deles. E mesmo assim, com medo de morrer, Pedro fala: eu não sei do que você está falando, não sei. Negou o seu relacionamento pessoal com Jesus. Na segunda negativa, nega o seu relacionamento com a equipe, com o grupo, com o time. E no terceiro, ele nega as suas raízes ali. E aí o que acontece? O galo canta. E aí, meus amigos, acontece essa cena triste, aonde, quando Pedro observa que o galo cantou, ele se lembra das palavras de Jesus. E quando ele se lembra das palavras de Jesus, parece que o modo automático de Pedro faz com que ele se vire até onde estava Jesus. Se tudo que ele pudesse naquele momento era se virar, e o seu mestre não estivesse olhando para ele, mas a palavra de Deus diz que o olho de Jesus, os olhares de Jesus olharam para Pedro. Eu vejo muitos diálogos pessoais de Jesus. Eu vejo o diálogo de Jesus com Nicodemos, um diálogo profundo. Eu vejo um diálogo de Jesus profundo com a mulher samaritana. Eu vejo um diálogo profundo de Jesus com Zaqueu, com Marta, com Maria. Mas na minha opinião, o diálogo mais profundo que Jesus teve pessoalmente com alguém não foi falado, mas foi através de um olhar. Jesus olha para Pedro. E a palavra de Deus diz que quando o olhar de Jesus encontra os olhos de Pedro, ele sai desesperado e chora amargamente. Era o choro da decepção, era o choro da frustração, era o choro do trauma, de ter negado o seu melhor amigo, de ter frustrado, de ter se decepcionado consigo mesmo. Antes de concluir, eu quero passar um videozinho para vocês, de 2 minutos. É uma filosofia japonesa, Kintsugi. Eu não sei se alguém conhece, mas eu gosto muito da cultura oriental. E essa cultura do Kintsugi, ela traz alguns valores, eu quero falar um pouco sobre esse valor. Então, se puder colocar para nós o videozinho. Olha só. Eles pegam objetos quebrados, louças quebradas, e eles reconstroem, eles juntam os pedaços. Só que essa cola, ela não é uma colagem simples, né? Uma Tec Bond, uma cola, não. Eles misturam com pó de ouro. E eles vão e eles dão um novo significado para aquela louça. Ó, todo o processo assim de fazer o encaixe de tudo aquilo que foi quebrado. E isso traz um novo valor. Aquela peça que antes, que talvez qualquer um de nós facilmente descartaria, jogaria fora, passa a ter um novo significado, passa a ter um novo valor. Às vezes uma simples louça, ela passa a ter um valor dobrado, porque ela foi religada. Ela recebeu, ao invés de ter sido descartada, ela recebe um novo significado. Tá legal até aí o nosso vídeo. Então, o Kintsugi, ele representa a emenda de ouro, a beleza da cicatriz que é dessa cultura japonesa. Ela destaca as rachaduras e reparos com simplesmente um evento da vida do objeto, em vez de permitir que o seu serviço termine no momento do seu dano ou da sua ruptura. Talvez Pedro, aquele objeto quebrado, diante daquele trauma, aquela vergonha, aquele ser humano em pedaços, se não existisse alguém para juntar cada pedaço dele e montar,
e ressignificar. E eu quero te falar sobre o mestre na arte de ressignificar. Da mesma forma dessa filosofia, que juntam pedaços e ressignificam com ouro, a palavra de Deus fala que Cristo, glorificado, ressurreto, certa vez reencontra Pedro. Havia voltado para a sua antiga prática da pesca, estava lá, havia voltado. Talvez não era mais as mesmas pescas, era uma situação diferente, né? Porque você vive uma vida de um jeito até que Jesus entre na sua vida, muda. E quantas vidas vivem lutando sem mais estar caminhando ao lado de Jesus? Eles podem voltar para o mesmo lugar, não é mais a mesma coisa. Quando você não sente mais a presença do Senhor na sua vida. Eu vejo Pedro, caminhou 3 anos ao lado do mestre, andando, vendo milagres, vendo maravilhas. Cristo dizendo que sobre essa pedra, Cristo afirmando eles, em meu nome, vocês farão proeza, afirmando. Ali eu vejo um Pedro que abandonou, desanimou, mas a palavra de Deus fala que Cristo vai ao encontro deles, o Cristo glorificado. E vai lá, e ele ordena que atirem a rede, eles atiram, e vem peixe, um monte de peixe. Que eles chegam mais uma vez pedir ajuda para poder puxar de tanto peixe que tinha. Meu Deus! E a palavra de Deus fala que Jesus convida Pedro para um diálogo pessoal. Da mesma forma como no Kintsugi ali que nós vimos aquelas louças quebradas, eu fico imaginando Pedro, tudo quebrado ali, e Jesus tendo um encontro com ele para ressignificar a história de Pedro, reescrever, ressignificar. E é o que ele faz. Jesus promove um diálogo para remover toda a nuvem de culpa que estava sobre os ombros de Pedro. E olha as perguntas que Jesus faz. Pedro, tu me amas? Cara, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu não ia conseguir levantar minha cabeça para olhar nos olhos de Jesus. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Quando eu respondesse, Senhor, eu te amo, como foi Pedro que respondeu, eu não sei se a minha voz ela ia sair audível. Há algumas traduções que diz que Jesus fala: Pedro, tu me amas mais do que eles. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez. E logo em seguida ele fala, né? Então, apacenta as minhas ovelhas. E ele fala de novo: Pedro, tu me amas? Parece que à medida que Jesus vai confrontando Pedro, parece que ele vai entendendo, as peças vão sendo coladas, porque quem estava colando as peças que haviam sido destruídas era o próprio mestre. Aleluia. E ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. Sabe o que esse diálogo quer dizer? Não importa o quão quebrado você chega na presença do Senhor, Ele quer restaurar a sua vida.
Ele quer reconstruir a tua história, Ele quer ressignificar a tua história. O teu passado, ele pode estar quebrado, as cicatrizes que você traz, elas podem te gerar vergonha, mas o Mestre é aquele que quer ressignificar a tua história. Ele está te perguntando: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. É o perdão, a graça foi manifesta naquele momento. Eu convido você a se colocar em pé nessa noite. Parece que aquele ressignificado que foi gerado em Pedro fez com que ele entendesse a total dependência que ele tinha em Deus. Aquele diálogo não ressignificou a visão que Pedro tinha sobre o mundo. Aquele diálogo ressignificou a visão que Pedro tinha sobre ele mesmo. Quem ele era? Discípulo. Quem ele era? Filho. É isso que você é. Você é discípulo, você é filho de Deus. Aleluia. Lá atrás, Jesus fez um convite para Pedro, quando ele largou as redes e disse: eu vou te tornar pescador de homens. Talvez ele não havia entendido bem o que isso significaria. Depois desse diálogo, o Pedro que você lê nos evangelhos dos altos e baixos deixa de existir. Depois desse encontro com Jesus, nós vamos ver um Pedro empoderado pela palavra, empoderado pelo seu mestre. E no dia de Pentecostes Pedro joga uma rede, pastor André, que até hoje ele não consegue contar quantos peixes ele puxou naquele dia, quantas pessoas ele puxou naquela rede. Se Cristo fez com Pedro, Ele pode fazer contigo. Feche teus olhos nessa noite, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Hoje é uma noite de ressignificar, é uma noite de reconstrução, é uma noite, Senhor, de curar os nossos traumas, tudo aquilo que nos gera vergonha, de muitas vezes dobrar os nossos joelhos, Senhor, e falar contigo. Quantas vezes nós somos tomados pela culpa de ter decepcionado alguém, de ter errado o alvo, os nossos objetivos. Senhor, mas nós oramos, Pai, para que toda a culpa caia. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Tu és maravilhoso, Tu nunca nos deixa, Tu nunca nos abandona. Em nome de Jesus. Você pode cantar? Tu não me deixarás, não